Terra ferida, o clamor do chão, ecoa nos ventos da devastação. Clima em fúria, seca e enchente, e o prato vazio na mão do presente. Mas não estamos sós na tempestade. Do chão ferido brota resistência. É o povo organizado que se levanta com agroecologia e consciência. Rosana, o microfone está fechado. Não aceitamos veneno por progresso, nem comida refém de especulação. Queremos soberania e partilha, alimento saudável em cada mão. Nas quebradas, nos campos, nas aldeias, em cada roça, cozinha e quintal, pulsa o saber dos povos em luta, tecendo redes contra o capital. Movimentos que fazem da terra escola, do mutirão ciência popular, plantando fartura com justiça, colhendo o futuro para alimentar. Segurança alimentar e nutricional não é esmola, é direito, é força, é decisão. E quem constrói esse novo caminho é a classe unida, de pé e em ação. Segurança alimentar e nutricional não se negocia, se constrói com política, com mobilização, com reforma agrária, com agroecologia e com sindicatos em pé em ação. A crise do clima já mostra o sinal. Ou mudamos agora, ou tudo será desigual. A CUT se levanta com força e razão, por terra, trabalho, alimento e ação. Então, Marciana, passa o vídeo para nós aí. Estou conseguindo ver o vídeo? Sim, só tem que colocar em tela cheia. Isso. Isso. Não está saindo o Não, som, não está Marcinho. saindo, ele está. Só um minuto. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também. Afectados por Vou voltar. los Tá sistemas saindo agora? alimentarios que Tá permiten ótimo. llevar alimentos nutritivos como frutas y hortalizas hasta nuestra mesa están siendo afectados por una serie de factores como la variabilidad del clima y los fenómenos climáticos extremos que pueden aumentar el costo de los alimentos nutritivos y hacer más inasequibles las dietas saludables, contribuyendo a la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Estos eventos son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad y alteran el régimen habitual de precipitaciones y temperaturas. El Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, publicado por 5 agencias de Naciones Unidas, plantea este como uno de los principales desafíos para lograr la erradicación del hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el informe, 20 países de la región están altamente expuestos a sufrir eventos extremos y 14 están en una situación de vulnerabilidad para enfrentarlos. Estos fenómenos extremos impactan la disponibilidad y el acceso a los alimentos, modifican su utilización y afectan la estabilidad de la seguridad alimentaria. Esto representa una amenaza a los logros obtenidos en los últimos 2 años. En 2023, la inseguridad alimentaria moderado y grave se redujo en 6,1 puntos porcentuales en América Latina y el Caribe en comparación a 2021, ubicándose por debajo del promedio mundial. Sin embargo, los datos de los 13 países afectados por eventos climáticos extremos mostraron un aumento promedio del hambre de 1,5 puntos porcentuales entre 2013 y 2022. Esto obliga a mirar los efectos de estos fenómenos desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, reconociendo que el progreso es frágil y la variabilidad del clima con sus fenómenos extremos llegaron para quedarse. Los nuevos desafíos son multidimensionales, por lo que exigen políticas e intervenciones integrales para la resiliencia de las comunidades y sistemas, para anticipar, prevenir, absorber, adaptar y transformar de manera positiva frente a riesgos que amenazan la seguridad alimentaria y la nutrición.
Naciones Unidas realiza un llamado a los países a acelerar las acciones para fortalecer la resiliencia dentro de los sistemas agroalimentarios y salvaguardar el progreso de la región hacia la eliminación del hambre y la malnutrición en todas sus formas, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad con una mirada de futuro sin dejar a nadie atrás. Com este poema e vídeo, nos inspiramos para esse encontro. E é com muita alegria que damos boas-vindas a todos e todas nessa noite. Vale lembrar que a CUT vem realizando o ciclo de diálogos formativos sobre a COP30, soberania, crise climática e a luta sindical, com temas relevantes que impactam a classe trabalhadora. Iniciamos o ciclo de debates em 10 de abril, debatendo no nosso primeiro encontro sobre a importância da COP30 para a classe trabalhadora, o que temos a ver com isso. No segundo encontro, em 24 de abril, organizado pela Escola Sindical Chico Mendes na Amazônia, discutimos a transição justa, a crise climática e social. No terceiro encontro, em 8 de maio, organizado pela Escola Sindical 7 de outubro, tivemos a temática A Vida na Água, na Terra e no Ar. Eu sou Rosana, estou junto com a Aline aqui na coordenação da Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, aqui em Florianópolis, que hoje organiza este quarto encontro com a temática Segurança Alimentar e Nutricional e a Transição Agroecológica. Haverá mais, ao todo, 8 encontros, né? Esse é o quarto, estamos na metade. Então, agradecemos novamente a presença de vocês, ressaltamos que temos companheiros e companheiras do movimento sindical de todo o país aqui, e também estão presentes nossos parceiros e educandos da escola, especialmente a turma de Gastronomia e Identidade Cultural desse semestre, que estão aqui também com a gente. Sem mais delongas, passo a palavra para a Rosane Bertotti, a nossa secretária nacional de formação, que também é diretora da nossa escola, da Escola de Turismo e Hotelaria Canto da Ilha, para abrir e mediar a mesa temática e apresentar os convidados dessa noite. A palavra é contigo, Rosane. Cadê a Rosane? Oh. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui estou, Rosana, companheiros e companheiras. É uma alegria estar aqui com vocês. Que delícia, né? Que delícia nessa noite, onde algum lugar pode estar quentinho, algum lugar está um pouquinho frio, como no sul, aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Tem bastante gente aqui, né, Rosane? Tem bastante gente aqui, olha só. Chegamos a 100 participantes. Chegamos a 100 participantes porque temos uma rede de formação maravilhosa, porque é um tema importante, porque os diálogos formativos fazem parte da nossa estratégia formativa para chegarmos à COP30 com a pauta da classe trabalhadora. E a gente já vinha desde o princípio dizendo que não se discute meio ambiente, não se discute COP30 sem discutir a vida das pessoas, sem discutir o mundo do trabalho. E esse tema que para nós hoje é tão importante, que é o tema da segurança alimentar. E também importante, apresentado pela nossa querida escola Canto da Ilha de Hotelaria e Turismo. Para você que de repente não conhece toda a nossa rede de formação, essa é uma escola de qualificação profissional. Ela é uma escola com experiência coordenada, uma única escola de caráter nacional que executa as atividades em Florianópolis, na responsabilidade da coordenação pedagógica dessas duas educadoras. Vocês viram? Um poema inédito, escrito por elas essa semana. E teremos muitas novidades no dia de hoje. E tenho uma novidade para trazer para vocês em primeira mão. Mas antes de fazer essa novidade em primeira mão, eu quero convidar essas duas figuras maravilhosas que estão conosco aqui para fazer o debate, né? Esse estilo que a gente aprendeu no FFI, né? No tal de frente com Dilu, que já foi de frente com Ribamar, de frente com Rosane, de frente com Adriana, e assim por vai, né? Eu acredito, olha, que as redes de televisão por aí vão olhar para nossas experiências pedagógicas e ver o quanto a gente cresce, e quem sabe, né? Quem sabe a gente não cria aí um programa Diálogos Formativos da CUT, e aí a gente vai ter programas semanais aí nas TVs da vida e da luta do povo. Mas eu quero convidar para estar aqui conosco a Neila, ela que é professora aposentada,
da nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina, na qual, lá na década de 2000, eu tive a oportunidade de frequentar, fazer sociologia por lá, né? Neila, ela é acima de tudo, uma companheira de luta. Eu acho que é assim que eu gosto de chamá-la, porque uma pessoa que é comprometida com o tema da segurança alimentar, articulada com os movimentos sociais, é, acima de tudo, uma grande companheira. Mas ela é professora aposentada, então, da área da nutrição da UFSC. Ela é idealizadora da Teia de Articulação pelo Fortalecimento de Segurança Alimentar. Ela é uma grande pesquisadora do tema do SAM, né, da pesquisa sobre a questão do SAM, e a pesquisa dela e a forma dela pensar, gente, olha que delícia, é da educação popular, né? É da educação popular. E ela, por gostar desse tema, ela contribui muito na assessoria dos CONSEA, principalmente do CONSEA de Santa Catarina. Então, querida Neila, atua com vários movimentos sociais, seja muito bem-vinda aqui conosco. E o outro companheiro, na qual eu tenho o prazer de convidar, meu companheiro de tantas militâncias políticas, de tantos debates formativos, de tantas lutas pela agricultura familiar, Marcos Rochinski. Ele que é um paranaense, lá de Parmeira, lá de Parmeira, né? Ele iniciou sua luta no movimento sindical lá do Paraná, né? Fez parte do departamento rural da CUT, fez parte da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Sul do Brasil, a FETRAFSUL, já foi coordenador da nossa CONTRAF Brasil, hoje é secretário de Relações Internacional e Formação da CONTRAF Brasil, já foi do CONSEA Nacional, é membro da Comissão de Segurança Alimentar do Conselho de Saúde. Né? Então, Marcos, meu companheiro de tantas batalhas e tantas lutas, seja muito bem-vindo. E antes de a gente começar, eu disse que eu tinha uma novidade em primeira mão para contar para vocês. É o seguinte, há uns 4 meses atrás, porque quando teve o atual governo, presidente Lula, uma das primeiras ações dele, ele reestabeleceu uma comissão provisória e um Conselho de Segurança Alimentar provisório. Esse Conselho de Segurança Alimentar provisório constituiu uma comissão e elegeu uma coordenação e fez um processo eleitoral de várias entidades para criar e estabelecer o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Né? E nesse processo, a gente estava muito ansioso, porque já faziam 3 meses que tinha sido o processo eleitoral e até o presente momento não tinha saído o decreto que criava, então, o nosso Conselho Nacional. E hoje, por incrível que pareça, no dia do nosso debate, saiu o edital. Então, hoje nós temos o CONSEA Nacional criado. E eu tenho a honra de ser a representante da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras como membro desse conselho. Então, isso demonstra também a importância do tema, a importância da articulação e dos movimentos sociais para esse processo e esse debate. Bom, sem mais delongas, já falei demais, vamos começar aqui o nosso debate, né? Porque o tempo urge. Ó, minha garganta está coçando, vou tomar uma água. E vamos começar com a Neila, né? Neila, boa noite, querida, seja muito bem-vinda aqui conosco. Pode abrir o seu microfone e dar uma boa noite, pessoal, para o povo aqui, depois eu lhe faço a pergunta. Boa noite a todos, todas e todes nesta noite maravilhosa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, querida Neila, para começar, como a gente pode relacionar o contexto da emergência climática, esse tema que está em voga, né? Emergência climática,
com as condições de segurança alimentar, as condições precárias de nutrição da população? Quais são os desafios que são impostos para a sociedade para a gente poder melhorar essa situação? Bom, Rosane, a primeira coisa que eu quero trazer, quero qualificar neste momento, são algumas questões que eu acredito, e o movimento da segurança alimentar e nutricional também, que se fazem presentes em nossa sociedade e nas sociedades mundiais. Essas questões, elas saem praticamente da minha prática e da minha atuação em SAM, em segurança alimentar e nutricional. A primeira coisa que eu levanto é sobre o modelo de produção de alimentos, o agronegócio ou agricultura moderna. Este modelo tem seu foco na produção de alimentos para exportação, e para isso necessita produzir em grande escala, concentrando sua produção em grandes propriedades com foco na monocultura alimentar. O uso excessivo de insumos defensivos agrícolas, como os agrotóxicos e adubos, é outro risco da adoção desse sistema de produção, que relacionado à contaminação ambiental, especificamente água e solo, pela presença de nutrientes em excesso, como nitratos e fosfatos, bem como à saúde humana. A liberação de gases de efeito estufa, como óxido nitroso, durante o processo de produção e uso de fertilizantes, contribui para o aquecimento global. E é importante constar aqui nessa nossa discussão que nós, da segurança alimentar e nutricional, e que defendemos o direito humano à alimentação adequada, não defendemos este modelo, né? E entendemos também que o modelo de produção pautado pelo agronegócio, que não produz os alimentos que são consumidos pela maioria da população. Este modelo, ele se volta principalmente para a exportação de alimentos. E nós da SAM, quando defendemos a agroecologia, nós entendemos que este modelo busca desenvolver uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente, ao não priorizar o uso de insumos químicos, não usar o sistema de monoculturas para cultivo dos alimentos e se utilizar da mecanização de forma adequada às necessidades e características da agroecologia. Este sistema considera a interação entre agricultura, meio ambiente e as comunidades. Ele proporciona melhores condições econômicas para os agricultores familiares, buscando um equilíbrio entre a produção de alimentos, conservação de recursos naturais e a justiça social. A defesa do modelo da agroecologia feito pela segurança alimentar e nutricional passa por considerar que será este modelo que tem a possibilidade de produzir alimentos limpos, a famosa comida de verdade, ecológicos, isentos de resíduos químicos, em oposição ao modelo do agronegócio. E concluindo esta minha resposta, a preocupação efetiva aqui é tentar minimizar as consequências da emergência climática e assegurar segurança alimentar e nutricional para a população. E nessa direção, eu acredito que os governantes e a população devam pensar em mudanças efetivas no modelo agrícola de produção de alimentos no mundo, que este se torne menos agressivo para o meio ambiente. Impedir firmemente tanto a entrada indiscriminada de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas e fungicidas no Brasil, que hoje entram direto, quanto a produção dos mesmos no mundo. No Brasil, o uso de agrotóxicos vem contaminando nossas águas, rios, mares, lagos, etc., levando a problemas como a alteração da biota aquática e a acumulação de substâncias tóxicas na cadeia alimentar e a contaminação de fontes de água potável. É importante registrar que a exposição aos agrotóxicos, por contato direto ou através da ingestão de alimentos contaminados, pode ocasionar diversas e graves consequências, tanto para a saúde humana, desde intoxicações agudas até doenças crônicas. Outra questão são as queimadas, frequentemente utilizadas para limpar áreas desmatadas, que é usado no sistema do agronegócio,
preparando o solo para as atividades como agricultura e pecuária, e os desmatamentos, que reduz a capacidade das florestas de absorver CO2, além de produzir gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Por fim, conforme Ricardo Abramovay, o atual sistema de produção de alimentar global, e do qual o Brasil também faz parte, é o principal agente de destruição da biodiversidade mundial. E eu concordo com isso. Nessa direção, penso que deveríamos ter um conjunto de ações e medidas que se voltem para preservar a natureza e seus recursos naturais, garantindo a saúde e o bem-estar de todos os seres vivos. E este processo deve iniciar com o retorno à consciência de nossos governantes e políticos, promovendo mudanças no nosso sistema alimentar. Obrigada. Muitíssimo obrigado por essa sua primeira participação. E vou dizer para vocês que a gente não tem aqui um QR Code para vocês mandarem direto a sua pergunta aqui no nosso chat, mas vocês podem fazer no nosso chat as perguntas, tá? Podem ir fazendo as perguntas interativas e tal, para a gente ir dialogando. Companheiro Rochinski, boa noite. Quero dar uma boa noite para o nosso povo. Oi, Rosane, boa noite a todos, todas, todes. Quero saudar as meninas aí pela organização desta etapa, né? A Rosana e a Aline, agradecer pelo convite, uma satisfação enorme estar mais uma vez dialogando aí com a rede de formação da CUT. Você esqueceu de falar que eu fui da direção da Escola Sul e secretário de formação da CUT Paraná, tá? É da nossa rede, tu é da nossa rede, né? Cumprimentar você, Rosane, parabenizar aí também pelo trabalho à frente da Secretaria Nacional de Formação da nossa Central Única dos Trabalhadores e cumprimentar também a nossa professora Neila, que já trouxe aí vários elementos importantes para o nosso debate. Muito bem. Marcos, a gente, como agricultores familiares, temos, assim, muito orgulho, né, de falar da importância que tem a agricultura familiar na produção de alimentos. A gente enche a boca para dizer isso, porque a agricultura familiar, ela é responsável por produzir muitos alimentos, né? Na sua opinião, ou quais os impactos que as mudanças climáticas traz sobre a produção de alimentos e principalmente sobre isso que a gente tem muito orgulho de falar, que é a produção de alimentos da agricultura familiar. Bom, acho que primeiro a professora já traz um elemento que para mim é o grande pano de fundo. É certo que a gente tem as mudanças climáticas, existe um conjunto de fatores que contribuem para ela, mas seguramente o modelo produtivo se não o principal, um dos principais fatores que leva a esse processo de mudanças climáticas. E nesse sentido, primeiro eu vou pedir desculpa aí que a minha tosse ainda não me abandonou. Hoje eu passei bastante tempo em ar-condicionado e estou sofrendo aqui em relação a isso. Só um minutinho. Acho que agora vai. Então, esse modelo produtivo, ele vai trazendo uma série de consequências, e uma delas é a pressão sobre as comunidades tradicionais, os povos e comunidades tradicionais, sobre os próprios agricultores familiares, que vão cada vez mais tendo menos acesso à terra e menos condições de produzir alimento. Uma coisa que a gente não tem se dado conta no último período é que o êxodo rural ele continua existindo e forte.
Se você olhar para as nossas comunidades rurais hoje, né, nos nossos municípios, a gente vai perceber uma diminuição de força de trabalho de quem produz efetivamente alimentos. Nós temos, entre 2006 e 2017, que foi o último censo agropecuário, nós tivemos uma diminuição de 9,5% do número de estabelecimentos de agricultura familiar no nosso país. Ou seja, 2,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do campo deixaram o campo. Se a gente olhar que esse número ele foi estabelecido em 2017, seguramente, se a gente fizesse esse comparativo até os dias de hoje, nós teríamos aproximadamente 20% da população economicamente ativa do espaço rural, deixando o espaço rural. Então, vocês devem estar se perguntando, tá, mas esse povo deixa por quê? Deixa por falta de condições. O espaço rural, hoje, ainda é visto como um espaço de segunda categoria, Rosana. Existe aquela coisa, tá, mas o espaço rural, se você tem crédito para produzir, está resolvido? Não, não está resolvido. Então, você tem ainda, sobretudo, a juventude deixando o campo, por quê? Porque o campo não é um lugar atrativo para ele viver, né? Eu brinco, né, de que para você mandar mensagem para a namorada, você tem que subir no morro, você tem que subir na árvore, né? Você tem que ir para a cidade para você se relacionar com amigos, enfim. Então, hoje, em função deste modelo de produção que pressiona a questão da terra, muitas pessoas vão deixando o campo. Segundo aspecto é em função das próprias condições de produção. Nós temos, em muitas situações, muita dificuldade de você continuar produzindo. E produzir alimento é uma atividade de risco. É uma atividade de risco. Vamos pegar nós aqui no âmbito da região sul, o Rio Grande do Sul, que podemos, para muitas pessoas que são do norte e nordeste, tem aquela visão de que o sul é super organizado, é um celeiro, é grande produção, produz alimento e não tem problema, né? No estado do Rio Grande do Sul, os nossos vizinhos, nos últimos 7 anos, teve 5 estiagens. E com estiagem não produz. E se você não produz, você precisa de seguro agrícola. Muitas vezes você não tem esse seguro agrícola. Você não tem a comercialização adequada. E isso, Rosane, é importante dizer que isso pressiona, sobretudo, os mais pobres, os mais pequenos. Então, as mudanças climáticas têm sim, primeiro, a partir desse impacto que tem o modelo de produção, segundo, pelas próprias mudanças climáticas hoje, tem uma pressão bastante grande, né, no sentido de diminuir o número de pessoas que estão dispostas a continuar no campo, nas águas, nas florestas, produzindo comida. Então, se a gente não fizer um freio de arrumação, no sentido de ter mais políticas públicas, tornar o espaço rural um espaço mais atrativo, do ponto de vista de vivência, de convivência, e tornar as atividades, sobretudo da produção de alimentos, mais viáveis economicamente, nós teremos seríssimos problemas de segurança alimentar no futuro. Ok, Rochinski, obrigada. Gente, agora
Na preparação dessa atividade aqui, eu aprendi um vocabulário novo. A gente vai aprendendo, né? Vocabulários novos, né? E a Rosana e a Aline aqui me ensinaram um palavrão, gente. Uma tal de sindemia global. E aí eu fiquei pensando, que será esse negócio de sindemia global? Né? Que vocês acham que é, companheirada? Sindemia global, dá uma pensadinha aí. Que será esta palavra, né? Aí eu fui estudar, elas me mostraram, me ajudaram a estudar, e disseram que é uma pandemias, né? É como se fosse uma pandemia, né? Aonde tem uma pandemia integrada, né? A obesidade, a desnutrição, a fome e a mudança climática. Ou seja, né, as mudanças climáticas articulado com a fome, com a desnutrição de um lado, e por outro lado, se a gente vai pegar os números da obesidade do Brasil, a gente vai saber também que eles são enormes e que isso também é um problema de saúde, ele é um problema de saúde pública. A isso, então, essa pandemia que se articula, chama-se sindemia global. E a nossa pesquisadora, né? A nossa pesquisadora Neila, a gente quer perguntar para ela o seguinte, né? Neste contexto de sindemia global, quais as ações, programas e políticas públicas que devem ser pensadas por governo e sociedade civil organizada para reduzir essa questão da insegurança alimentar, especialmente nas comunidades vulneráveis, como os povos, comunidades tradicionais, as populações que vivem nas regiões periféricas, seja elas urbanas, seja elas rurais. Contigo, Neila, a palavra. Libera o seu som, Neila. O som da Neila está fechado, compas. Acho que deu, agora deu. Deixa eu só dizer uma coisa, Rosane, que eu acho maravilhosa essa tua fala sobre a sindemia. A academia ama botar nomes estranhos cada vez que a comunidade, que a população consegue entender o conceito que ela já lançou, eles vêm e mudam, né? E a sindemia é uma bela mudança para dar um nome bem lindo a uma coisa que há anos, há milênios acontece, que é a fome, né? Bom, então assim, ó, vamos entrar na questão da sindemia mesmo, né? A desnutrição, que é um dos elementos que a sindemia levanta, a insegurança alimentar e nutricional, que é a desnutrição, e que nada mais é que a fome, a ausência de comida, e a obesidade, que tem relação com as doenças crônicas não transmissíveis, são consideradas pandemias determinadas pela dificuldade de acesso físico e financeiro a alimentos de qualidade em quantidades adequadas. Essas duas pandemias, unidas à emergência climática mundial, constituem o que resolveram chamar de sindemia global. Eu sempre busco clarear os termos, como agora a Rosane fez, porque somente falar de interligação entre saúde e segurança alimentar ou de sindemia global torna a discussão muito etérea e impossibilita à sociedade entender que a fome e a obesidade, que os afeta diretamente, têm nome: a ausência de condições de acesso a alimentos de qualidade em quantidades suficientes. E muitos documentos que a gente tem lido, textos, artigos, etc., que discutem sobre esse tema da sindemia global, a insustentabilidade dos sistemas alimentares atuais, em algum momento aparece na conversa. E quando pensamos como o mundo chegou até este momento, nosso pensamento imediatamente retorna aos tempos da Revolução Verde e dos milagres prometidos e não conquistados, de sanar a fome e a falta de alimentos no mundo. Seguindo a história dessa revolução, chegamos aos momentos atuais, onde atingimos
onde atingimos um sistema de produção de alimentos agressivo, sem proteger nossas matas, terras, florestas, águas, rios, etc. E em nome de desenvolvermos um sistema alimentar que vem destruindo tudo, mas contribuindo para a nossa economia. Somos o 10º país na economia mundial. Loucura, porque as evidências que destacam a importância de sistemas alimentares sustentáveis, como o agroecológico, está posta a partir dessas discussões. No entanto, os países e seus governantes, em defesa de sua estrutura econômica, continuam favorecendo sistemas alimentares promotores da insustentabilidade mundial. E quando falamos em populações em vulnerabilidade social, o buraco é muito mais embaixo. No Brasil, a experiência em garantir segurança alimentar e nutricional nessas comunidades está muito distante do mínimo ideal. Essas populações ainda são invisíveis para os governantes e para a segurança alimentar e nutricional. A fome, a miséria, a pobreza, a moradia precária, etc. Ou seja, a ausência de direitos está posta para estas comunidades. Essa situação, para as populações em vulnerabilidade social, é uma realidade da vida. A luta por obter seu sustento e de sua família, a ausência do alimento e o sonhar com a doação alimentar que chega por diferentes caminhos assistencialistas, não são governamentais, é o que lhes resta como forma de viver seu dia a dia. Quanto aos governos, governantes e políticos, se tiverem efetivamente a vontade de assegurar direito para todos e todas, acredito não ser necessário inventar a roda, não. Ela já foi inventada. Basta consultar uma proposta de políticas elaborada no final do século passado, o Fome Zero. Agora, que fique claro, não estou aqui em momento algum propondo um copia-cola do projeto Fome Zero, nada disso. Estou propondo que os governantes políticos que se voltam para consolidar políticas públicas que realmente respondam pelos direitos da população, seja ela no campo e na cidade, tomem por base essa proposta e avancem para além dela. Lá encontram-se propostas que se voltam para possibilitar o acesso à alimentação, a geração de renda, o fortalecimento da agricultura familiar, além disso, propõem ações voltadas para articulação, mobilização e controle social. E cada um destes grupos reúne políticas, ações e programas que, redesenhados a partir da atualidade, possibilitam a garantia do acesso ao alimento, tanto físico quanto financeiro. Este é o meu conselho para o governo brasileiro e acho que os demais poderiam também consultar essa política. Quanto ao papel dos movimentos sociais, eu sinto falta de um coletivo unindo os movimentos sociais. Agora, neste exato momento, nós vamos pensar nos conselhos de direito e controle social. Eu tenho uma avaliação de que, ao serem formalizados em instâncias ligadas ao Estado, os conselhos perderam o espaço efetivo de escuta dos movimentos sociais e suas pautas. Não vou me alongar nessa história, porque acho que isso é uma discussão para outro momento, mas esse é um fator fundamental que limita a atuação destes conselhos. Projetar um coletivo de movimentos sociais avança em pautar a luta pelos direitos de forma mais clara e evidente, possibilitando projetar elementos que avancem na luta pela constituição e efetivação de políticas públicas sociais, estruturantes e de Estado. E, por fim, sou de uma geração onde os movimentos sociais eram na rua. Hoje perdemos esse espaço. Esse espaço devemos recuperá-lo de forma coletiva. Câmbio! Muito bom, muito bem. Lembrando que quem quiser fazer alguma pergunta no chat, pode fazer no chat, pode fazer a sua pergunta para a gente ir dialogando aqui. A gente tem mais umas 3 perguntas aqui, depois a gente volta aí, então, com a participação dos companheiros e companheiras. Marcos, a gente sabe, tem esse tema de transição justa, né? E a gente sabe que existe, uma vez falava transição justa, hoje a gente fala de transições justas, né? Esse foi debate que a gente já fez em outros momentos, em outros ciclos, né? E uma das transições justa é a transição agroecológica,
né? E a gente sabe que para você sair de a professora, você falou no início do modelo, do sistema, né? E como que essa transição agroecológica pode contribuir para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, que possa promover sistemas alimentares mais sustentáveis e mais justos, né? Porque você falou da dificuldade financeira do campo e da vida. Então, como é que essa transição agroecológica pode contribuir com isso? Então, Rosane, esse é um debate bastante interessante e eu vou procurar aqui trazer alguns elementos, né? Porque eu acho que, sobretudo, as pessoas do meio urbano que não convivem tanto com o espaço rural, é importante a gente trazer de forma bem didática esse processo. Eu disse na minha primeira fala que a gente precisa fazer um freio de arrumação para enfrentar, inclusive, toda essa essa questão da soberania alimentar. E a pergunta que se faz é, pô, Marco, mas você está falando isso e fazer em freio de arrumação, e a gente ouve, né, sempre de que a agricultura familiar brasileira, os povos do campo, das águas e das florestas melhoraram significativamente de vida, né? E é verdade. A gente teve um conjunto de políticas públicas que foi desenvolvido, sobretudo durante os governos Lula e Dilma, que trouxeram muita melhoria de vida para o espaço rural e que colocaram, sobretudo, as pessoas do espaço rural que passavam fome até então, numa condição de sobrevivência. Então, se a gente pegar, por exemplo, na região Nordeste, as grandes políticas que o governo trouxe, como Luz para Todos, depois o acesso à água, né, através do programa de cisternas, depois a água para produção e tal, deram uma condição de melhoria de vida. Se você pegar, por exemplo, no Sul, Sudeste, todas as políticas que a gente constituiu desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, de acesso a crédito, deram uma condição de vida no espaço rural muito melhor. Então, o povo hoje consegue ter as suas condições de vida muito melhor do que há 30 anos atrás, por exemplo. Mas eu costumo dizer que, mesmo nos melhores momentos dos governos, a agricultura familiar brasileira, que é quem consegue fazer todo esse debate de modelo sustentável, sempre viveu das migalhas do orçamento público. Nós, ainda que tenhamos melhorado de forma bastante significativa a vida dos agricultores e agricultoras familiares, de todos os biomas, ainda assim, a gente vive da migalha do orçamento público. E construir um processo de transição significa redirecionar políticas públicas. Com a atual política de crédito que nós temos, com o crédito bancarizado, que privilegia um processo de financiamento de culturas, nós não fazemos transição agroecológica. Muito pelo contrário. O desenho das políticas públicas hoje, que nós temos, inclusive, do crédito rural, elas avançam cada vez mais para transformar aqueles agricultores mais consolidados das nossas regiões em produtores de commodity.
Então, nós temos uma necessidade, primeiro, de ter uma vontade política do governo em realmente mudar o modelo produtivo. E a sociedade tem que ter consciência disso, que fazer produção de alimentos saudáveis, pelo menos num primeiro momento, vai custar um pouquinho mais caro, sobretudo para os cofres do governo. Então, hoje, por exemplo, Rosane, nós estamos defendendo que não é justo o Brasil hoje continuar subsidiando esse modelo que a professora Neila falou, que detona com o nosso meio ambiente, que despeja agrotóxico, que ano a ano o Brasil, por mais que seja nos nossos governos, inclusive, ano a ano nós estamos comemorando como campeões do uso, né, de agrotóxicos no mundo. O governo, o Estado brasileiro não pode continuar financiando este modelo. E aí vocês devem estar se perguntando assim, quem é urbano? Tá, Marco, mas aonde que financia? Financia. Hoje, para produzir soja no nosso país, para produzir commodities, dentro desse modelo arcaico de produção, o povo brasileiro financia em 6, 7% o agronegócio. Como? Com as taxas de juros. Hoje, nenhum setor tem juro subsidiado quanto o grande agronegócio. Então, essa história de que o agronegócio carrega o Brasil nas costas é o contrário. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas. A taxa Selic hoje está em 14,5%, e o crédito rural para o grande capital hoje está subsidiado em 6, 7%, ou seja, 7, 8% da taxa de juro o grande capital hoje é bancado pelo Tesouro Nacional. Nós temos que botar o dedo na ferida. Vamos continuar financiando esse modelo? Não. Nós deveríamos, ao invés de equalizar juro para esse modelo que destrói, subsidiar e ter juro subsidiado, ter juro negativo para quem produz alimento. Por quê? Porque hoje falta alimento. Rosane, durante a pandemia, se nós tivéssemos conseguido fazer com que se avançasse naquela proposta do pagamento daquela bolsa emergencial para toda a população, ia faltar comida no nosso país. O nosso país hoje, por mais que nós tenhamos boas vontades de um monte de gente que está trabalhando no governo, nós não temos estoque regulador de nada. Sabe qual é o orçamento para o Brasil, para a Conab, para a Companhia Nacional de Abastecimento, comprar alimento para regular estoque no nosso país? 500 milhões de reais. Isso é trocado, gente. Nosso país hoje, se der uma catástrofe, não tem comida estocada, não tem arroz estocado, não tem feijão estocado, não tem leite em pó, não temos nada em estoque. Então, veja, para nós trabalhar de fato essa perspectiva de ter um modelo de transição agroecológica, nós precisamos voltar lá na origem. Temos que enfrentar o modelo produtivo. Temos que enfrentar e dizer que o Brasil, de fato, vai investir na produção de alimentos e na perspectiva de produzir comida saudável. É possível? É possível. É feito hoje? Não é. Eu falo, inclusive, né, já para ir relacionando, inclusive, com os temas que a gente discute sobre segurança alimentar, sobre soberania alimentar,
A professora Neila sabe muito bem, né? Nós temos hoje, por exemplo, o Guia Alimentar e Nutricional da população brasileira. Você também sabe, né, Rosana? Você é conselheira do Conselha. E eu, às vezes, faço algumas falas um pouco mais duras. Mas Guia Alimentar e Nutricional da população brasileira para quem? Qual é o trabalhador assalariado que consegue comer naquele padrão que nós temos o guia alimentar? O trabalhador que recebe Bolsa Família? O trabalhador que ganha salário mínimo? Não. Para comer, se alimentar de acordo com como nós estabelecemos a política do guia de alimentar e nutricional, tem que ganhar bem e muito bem. Então, hoje, Rosane, a pirâmide está invertida. Hoje, quem produz alimento, quem trabalha numa perspectiva de transição agroecológica, quem produz alimentos sem veneno, trabalha para os ricos comer. E os ricos, as grandes empresas, o grande modelo que detona o meio ambiente, que traz todos os problemas de mudanças climáticas, inclusive, produz, né, com o perdão da palavra, quase que o lixo para o povo trabalhador comer, porque é isso que a gente come do ponto de vista nutricional. A comida barata, ela pode até matar a fome, mas ela não nutre. Então, eu diria assim que a gente tem um modelo capaz de fazer. O modelo da transição agroecológica é possível fazer, mas a gente precisa realmente enfrentar o atual modelo produtivo e ter a produção de alimentos e a produção de alimentos saudáveis, agroecológica, como uma proposta de Estado, uma proposta de governo, né, que vai efetivamente priorizar essa perspectiva. Depois, eu quero falar um pouco do que é possível nós, enquanto sociedade civil, independente Vai de fechando, governo, Marquinhos. a gente, a gente, a gente fazer em relação a isso. Bom, gente, o meu papel aqui, além de fazer as provocações, é um pouco ser o papel da chata de cuidar do tempo, né? Então, já fazem 30 minutos que a gente está no debate, a gente vamos tentar ser um pouco mais concisos agora nesse debate, né? Então, querida Neila, esse tema da segurança alimentar, nutricional, às vezes é um tema que o movimento sindical do campo e da cidade não debate muito. Tem um pouco nesse processo desse debate, né? E, na sua opinião, como o movimento sindical do campo e da cidade pode contribuir para a ampliação do debate da segurança alimentar e nutricional? Quais as ações concretas que podem ser realizadas pelos sindicatos, né? E o que a gente, qual a contribuição que pode dar também na elaboração de programas de políticas públicas? Contigo. Microfone da Neila. Eu quero pegar de jeito na saída o anfitrião. Quem é o anfitrião? O anfitrião não me deixa ativar o som, cara. Eu quero pegar o anfitrião. Bom, assim, ó, antes de entrar nesse debate, eu queria só colocar um pouco da minha história, porque tem um elemento que eu gostaria de discutir aqui e que eu acho que falta um pouco para nós. E aí depois eu acho que até o Marcos... Marcos, deixa eu te dizer que tu não precisa me chamar de professora, eu não sou mais. Eu agora sou uma ancestral aposentada. Mas até gosto de ouvir, mas eu não sou professora mais. Bom, Então, tá o que eu bom. queria, assim, ó, eu já participei de partidos políticos, conselhos, movimentos sociais, etc. Hoje, inclusive, presto assessoria ao Conselho Estadual e alguns conselhos municipais aqui no Estado.
E sempre, em qualquer desses espaços, tem uma coisa que eu ainda sinto falta quando eu escuto, é a história, a historicidade, que eu acho que é uma coisa importante, né? Principalmente aquela que coloca a população como os reais sujeitos protagonistas da história de luta construída em nosso país, né? Perder nossa história, porque as falas e manifestações muitas vezes aparecem, parece que isentas de historicidade, parece que a luta surgiu agora, e não foi, neste exato momento, inviabilizando espaços que possibilitam reflexões sobre erros e acertos presentes em nossa luta, e assim possibilitarmos avanços. E com isso eu não quero afirmar que a gente, resgatando a história, não vai errar, não. A gente vai. Nós vamos errar. E também vamos ter que voltar a avaliar novamente. E é isso que a história faz, é isso que a história cuida. O Marco há pouco falou da questão dos governos, o que aconteceu durante os primeiros governos Lula e o governo Dilma, e é verdade. Nós temos que voltar para isso, analisar e seguir adiante. Além dessas questões, retomar a história de luta para considerar para a consolidação e fortalecimento da segurança alimentar e nutricional no Brasil é fundamental por conta de construir o entendimento de que fome, miséria e ausência de direitos fazem parte da estrutura do capitalismo, o que torna tão difícil combater essa situação, para além de promover ações assistencialistas. Entender que fome, miséria e ausência de direitos são atos criminosos cometidos pelos governos e governantes também é importante, né? E nós vivemos uma ação criminosa intensa durante a pandemia no governo do presidente que antecedeu o Lula, né? Do Bolsonaro. Foi ações criminosas que ali aconteceram. Que muitos foram os que antes de nós lutaram pela segurança alimentar e nutricional. E que estes lutadores não tinham nada de especial, não eram acadêmicos, não eram professores, não eram nada, a não ser o fato de que se posicionavam contra as agressões que a fome, a miséria e a ausência de direitos promovia na população. E construir com a consciência em cada um de nós de que fomos e seremos sempre sujeitos construtores de nossa história e da história da humanidade. E por isso, merecemos ter nossa história retomada, sempre, a nossa história de luta da classe trabalhadora. A outra questão que levanto para qualificar a discussão da segurança alimentar e nutricional nos espaços sindicais é conversar sobre a relação indivisível que existe entre os direitos humanos e que não podemos projetar políticas públicas voltadas para responder por um direito sem os demais, se os demais estiverem descoberto. Eu sempre coloco que não adianta nada dar comida para a população hoje, dos moradores em situação de rua, se eles não têm onde morar, se eles não têm o direito da vida. E é o que acontece, por exemplo, hoje a gente vivencia isso em Florianópolis direto. Os moradores em situação de rua sofrem, inclusive, com o fechamento do restaurante popular, que aqui foi conquistado a muito caro custo. Mas hoje eles não têm local algum para comer. Nem restaurante popular e nem o assistencialismo dos movimentos sociais, porque cada vez que o movimento social vai para a rua com a comida para eles, apanha da polícia aqui, por ordem dos nossos governantes. Para garantir e fortalecer a segurança alimentar e nutricional junto à população, seja ela vulnerável ou não, implica em termos claro o papel do alimento enquanto primeiro direito a ser atendido. E implica também em ter claro que não basta assegurar a alimentação se os demais direitos não forem atendidos. Ou seja, qualificar na discussão que devemos lutar para garantir que todos os direitos se façam presentes na população. E, para isso, a construção de que os direitos são indivisíveis é fundamental. E o último elemento que acho fundamental de contribuir e ampliar o debate da segurança alimentar e nutricional envolve a natureza das políticas públicas. Não basta, e acho que não queremos lutar por políticas públicas que aparecem em um momento e desaparecem em outro, ou seja, não queremos políticas públicas de governo
Nossa luta é por políticas públicas que permaneçam, que sejam de Estado e que tenham vida para além dos governos e seus governantes. Queremos políticas públicas estruturantes, que se comprometam efetivamente com a promoção do desenvolvimento sustentável, conciliando o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente e a garantia de direitos sociais. E, por fim, principalmente no espaço rural, travar um debate sobre o sistema de produção de alimentos, apontando os malefícios que o agronegócio traz para o meio ambiente, saúde, alimentação e vida da população. Porque cotidianamente aqui no Conselho Estadual aparece a notícia dos representantes dos movimentos ligados ao campo e à agricultura familiar, de que agricultores familiares estão abandonando seus espaços de produção e se ligando ao agronegócio. E isso é um malefício grandioso que acontece para o movimento da agroecologia, né? E principalmente para essa discussão que o Marco trouxe anteriormente. Câmbio. Muito bem. Marcos, eu vou fazer um malabarismo aqui e vou te juntar minha pergunta 6 e 7 para você, num tiro só. Então, Marcos, o movimento sindical Campo e Cidade, ele pode e deve contribuir muito para esse debate da transição ecológica. Existem algumas ações concretas que o movimento sindical tem feito sobre isso? Me lembrei aqui do PSH de Santa Catarina. Não é, Adriana? E quais são os principais desafios para conectar essa pauta da justiça climática com a luta sindical cotidiana, né? Porque esse tema, o movimento sindical discute negociação coletiva, mas né, esse tema sobre a questão climática parece ou é um tema nosso, do campo da agricultura, porque vivemos essa coisa do dia a dia, ou é um tema dos atingidos por barragem, às vezes é um tema que perpassa os petroleiros, digamos assim, né? Os eletricitários, mas ele não é um tema assim muito do movimento sindical como um todo, né? Então, como você vê isso e quais são os desafios que aparecem para nós? Deixar aí, juntei um pouco as duas perguntas por causa do nosso tempo aqui. Então, Rosane, primeiro, a agricultura familiar, ela não é um modo de produção, ela é um modo de vida. Eu sempre costumo dizer que a agricultura familiar é uma forma organizativa de muita resiliência, porque já tentaram acabar com a gente teima em continuar existindo, né? E eu lembro a primeira vez que eu entrei no Palácio do Planalto, o Fernando Henrique Cardoso era presidente, né? E eu lembro que ele dizia para nós na época, né, que vocês lutam por agricultura familiar, mas não tem o que fazer, vai ficar só 4% no campo, né? Ele falava isso lá em 97, 98. Então, se imagina, né? Esse era o projeto deles, né? E a gente continua existindo, né, resistindo e produzindo. Então, a agricultura familiar, por si só, ela é uma forma, organizativa e que, de maneira geral, sempre trabalhou nessa lógica. Por mais que hoje, Neila, você tenha algumas famílias que tratem ou que trabalhem numa lógica de monocultura, o agricultor familiar, ele é diferente de um grande produtor, porque ele vai cuidar da propriedade dele. Ele precisa do olho d'água para ele beber a água, ele precisa do olho d'água para dar para a criação, ele precisa do meio ambiente melhor cuidado para ele viver naquele espaço. Então, é natural que ele vai cuidar melhor. É diferente do cidadão que tem uma grande extensão de terra que está pouco se lixando se tem nascente, se não tem nascente, ele quer a terra como bem de lucro, né?
E é nesse sentido que a gente tem feito bastante experiências, bastante projetos, né? Inclusive com academia, trazendo inclusive setores da Embrapa. Eu vi que tem trabalhadores da Embrapa aqui, né? Tem trabalhadores da educação. Nós temos relações com várias universidades, com institutos técnicos federais que estão trabalhando nessa perspectiva, né, de juntar o conhecimento técnico, científico com o conhecimento construído aí ao longo das gerações e desenvolver trabalhos, né, que fazem na prática esse processo de transição agroecológica. Depois, né, se for o caso, a gente pode socializar isso, né, de uma outra forma aí, os projetos que a gente tem desenvolvido. Eu vejo que nós, enquanto movimento sindical, Rosane, eu vejo que a CUT como um todo, mas talvez individualmente, eu acho que a grande contribuição que nós poderíamos dar é fazer o debate na sociedade de que acho que tem três questões fundamentais que elas precisam andar junto, sabe? Primeiro é a questão da soberania alimentar, né? Construir um debate de que não basta você matar a fome, você precisa nutrir. E para nutrir, você tem que ter alimento saudável. Este debate tem que estar associado à questão da saúde. Hoje, existe uma grande preocupação das pessoas em viver mais tempo, em se cuidar, em ter saúde e tal, né? Tanto é que hoje o Sistema Único de Saúde é uma coisa que todo mundo sabe, né? O que ele representa, como que ele funciona e tal, né? Então, associar esse debate da alimentação saudável com a saúde é algo que me parece bastante importante a gente fazer. E o terceiro é a questão da questão climática. Porque acho que a gente fazer o debate das mudanças climáticas sem associar com a questão da alimentação, da saúde, as pessoas têm muita dificuldade de perceber, sabe? Então, eu vejo que esse é um debate que nos nossos processos formativos, na nossa rede, enfim, a gente precisa começar a fazer. E aí eu acho que tem assim formas práticas mesmo, sabe? No outro bloco eu tava comentando, né, quem é que tem acesso, por exemplo, a uma alimentação saudável, né? Quer dizer, nós precisamos fazer o debate. Como é que a população pobre, como é que a população trabalhadora acessa, por exemplo, um alimento de melhor qualidade? Hoje esbarra por uma questão logística, os prefeitos não ajudam, o governo do estado não ajuda, bom, mas nós temos que pautar isso, né? Bom, são mini ceasas, são centros de distribuição, são cozinhas comunitárias, é a própria companhia de abastecimento fazendo centrais nos grandes bairros, né, nas grandes cidades, para fazer centrais de distribuição de alimento mais saudável. A gente precisa fazer com que aquilo que eu falei da pirâmide hoje, de que o rico come o alimento mais saudável produzido por nós e que o pobre come, a gente precisa inverter isso. Nós precisamos dialogar. Trabalhador, agricultor familiar, quem produz alimento, comida de verdade, ser destinada para o povo, né? E não apenas por uma pequena camada da população.
Tem eu acho que era um lema da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, que era comida de verdade no campo e na cidade. Eu acho que essa tem que ser o lema que a gente precisa perseguir enquanto movimento sindical. Comida de verdade no campo e na cidade, isso traz saúde para nós e certamente vai contribuir muito para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e construir um novo modelo de produção calcado na questão da agroecologia e preservação ambiental. Muito bem. Neila, vai ter a COP30. Todo mundo acha que a COP30 em Belém vai resolver o mundo. A gente ficou feliz porque o COP30 veio para Belém, simbolicamente isso é importante, como a gente já debateu nas outros debates, nós estamos na 30, então significa que aconteceram 29, não? E teremos muito debate, tem muita gente que acha que a COP30 é algo que nós, os brasileiros e as brasileiras, vamos fazer e acontecer, mas a gente sabe que ela tem uma lógica própria de acontecer, né? E aí eu vi aqui algumas perguntas já respondendo. A ação da Cumbre Social vai ser de 12 a 16, né, de novembro. E a cumbre oficial mesmo, propriamente dita, onde os governadores, os presidentes do mundo vai discutir, deve acontecer em Brasília, não deve acontecer em Belém. Essa é a proposta que está sendo costurada, né? E aí, de forma rápida, porque diz que, segundo as meninas aqui da assessoria, diz que já tem mais de 20 perguntas no chat aqui, para passar para vocês, né? Qual a mensagem que você deixa para o movimento sindical nesse processo aqui, para a gente levar para a COP30? Rapidamente o som da Neila, porque senão ela vai te pegar, Marquito. Por favor, anfitrião, por favor. Assim, eu pensei muito, sabe, nessa resposta aí, pensei a beça, porque eu queria pedir um monte de coisa. Eu queria pedir até comida, porque a situação está séria. O nosso município aqui vive uma situação muito séria, né? Eu tenho um líder do movimento dos moradores em situação de rua, o Schaefer, aqui, que diz assim: a gente fala em comida de verdade, mas meus companheiros estão comendo do lixo agora, porque fechou o restaurante popular. E aí? Então, eu quero até pedir comida. Mas, se eu quero pedir comida, eu tenho que discutir outra coisa. Eu quero que na COP30 se discuta essa questão dos sistemas alimentares. Eu quero que eles façam isso, porque eu já não aguento mais olhar a política social, a dita política pública social, e ver que o financiamento é muito mais para o agronegócio do que para a agroecologia. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais, por mais que eu entenda que o agricultor familiar, se mesmo se envolvendo com a monocultura do agronegócio ou com os agrotóxicos do agronegócio, que ele vai fazer legal, Marco, a produção, vai respeitar a terra, porque isso é a natureza dele, e eu sei que é. Eu tenho aqui o Santinho e um bando de outros agricultores familiares que lutam no MST e que têm essa discussão com a gente. Por mais que eu veja isso, eu vejo a dor. É um sofrimento muito grande. O agricultor familiar, que é obrigado a deixar a sua forma de produção, a sua terra, e deixar que aquela terra seja contaminada pelo agronegócio, sofre. E sofre em demasia. Inclusive, eu lido aqui tem um movimento de filhos de pequenos agricultores que estudam na Universidade Federal aqui de Santa Catarina e que atuam conosco em movimentos sociais e que dizem isso: nós não queremos voltar para o campo, porque lá não tem saída mais para nós. Então, eu não aguento mais essa história. E eu não vejo segurança alimentar e nutricional se nós não começarmos a pautar os sistemas alimentares. Nós precisamos discutir na COP30 os sistemas alimentares. E eu vou dizer mais, hein? Eu não acredito que os nossos governantes não saibam dessa importância. Eu não acredito. Eu vejo tudo acontecendo, mas eu não acredito nisso. Eu acho que eles sabem dessa importância, sim. Tem dificuldade, tem um monte de situações, mas nós temos que pautar e temos que forçar essa discussão. No mais,
Eu acho que vocês têm que fazer uma boa COP, mas eu queria muito que essa discussão acontecesse, e fico bem impressionada com agora essa tua fala, Rosane, de que quando chegarem os governantes, eles vão se esconder em Brasília e não vão estar na COP. Isso é pior ainda. Isso, para mim, pá, bateu feio, porque é pior ainda. Mas tudo bem, vamos ouvir as perguntas agora. Muito bem, muito bem, nós vamos sim. Esse debate, inclusive, a gente estava fazendo no grupo paralelo, né? Porque até então não tinha o Conselho oficial, que a gente tinha o que a gente chamava de Conselho paralelo. A gente estava fazendo esse debate no Conselho paralelo, que agora vai ser oficial, então não precisamos mais ter esse espaço paralelo, era até que oficializava, de qual é o papel do Conselho no debate da COP30, né? O Conselho Nacional dentro desse COP30. Mas sem mais delongas, vou para a minha correspondente lá de Florianópolis, a Aline, né, que vai trazer para a gente aqui um pouco dos comentários e a síntese das perguntas, né? Olha, companheiros, são 20 e 26, então a gente gosta sempre de ouvir muito debate, mas eu não tive coragem de intervir em nenhuma fala, porque foram de tantas riquezas, tanto do Marcos quanto da professora, que já foram encantadoras. Então, vou passar agora para a Aline, para ela também apresentar de forma sintética um pouco o bloco de questões, e aí a gente passa para o Marcos e para a Neila. Se ainda der tempo, a gente abre uma ou duas falas, mas acredito que será difícil. Com você, Aline. Obrigada, Rosane. Bom, nós estamos às 8h30, né? Quase 130 pessoas na sala. A gente vê que as perguntas aqui no chat estão bombando. Rosane e eu tentamos organizar. Vou ler rapidinho para vocês alguns comentários, mas a gente não fez de forma tão sintética assim, Rosane, porque a gente achou perguntas muito pertinentes. Vai ser difícil para o Marcos e para a Neila conseguir fazer a síntese disso, né? Mas eu vou ler para vocês verem como mexeu, mobilizou, e esse tema desperta o interesse de fato deste grupo, né? Então, a Sayonara trouxe que ela teve durante o final de semana uma experiência muito legal. Tem alguém com o microfone ligado? Isso, já desliga. Quem está com o microfone ligado, desliga isso, gente. Vamos lá, então. A Sayonara trouxe que ela participou de uma experiência muito bacana de turismo de base comunitária, que estimula que as pessoas permaneçam no campo, com engenho de farinha, de mandioca, engenho de açúcar, aqui do estado de Santa Catarina, e que ela ressalta que deve ter um incentivo financeiro para que houvesse mais iniciativas como essa. A Isabel destaca que o sistema alimentar atual hegemônico está destruindo a natureza. A Mirane concordando com a Neila quando fala da institucionalização, que a institucionalização ela domestica os movimentos. O Manuel ressalta que ele também é conselheiro do Conselho, não fala qual é o estado. O Mauricélio aponta que agora está o PL, né, que a gente tem que se mobilizar contra o PL, aquele que é do licenciamento ambiental, né, que representa uma desestruturação significativa no regulamento atual. Também foi destacado aqui a dificuldade, né, de, às vezes, a Embrapa se colocar mais a serviço da agricultura familiar e não do agronegócio. A TUD aqui ressaltando a falta de investimento no campo e fechamento das escolas no campo são indicadores e motivos para aumentar o êxodo rural, conforme o Marcos tinha comentado. Muitas pessoas concordando com a fala dos dois debatedores, né, dizendo que a alimentação saudável hoje nós não temos e tem que ser para todo mundo, e que a questão climática está aí, precisamos pensar alternativas. Tá, o pessoal falando aqui, uma das soluções para a transição justa seria, e preservar o trabalhador, é a luta pela mudança da escala 6x1, por 4x3. Aqui o pessoal falando que muitas entidades não foram convidados, né, e convocados para participar na COP, enfim, né, mas tem o nosso espaço que é da Cúpula dos Povos, enfim, para a gente levar as demandas, enfim, e trouxe a importância do saneamento básico. Falando também, né, só comentários, que a comida saudável com tanto agrotóxico hoje, inclusive a água, que a gente pouco discute, mas que é importante. O Valdir aqui traz que é necessário fazer os debates integrados, discutir, propor, implementar políticas públicas de forma integrada, né? Porque não dá para pensar de forma sem ser a intersetorialidade, que é uma das diretrizes, das dimensões da segurança alimentar. E aí vamos lá para a pergunta, né? Então, a Sayonara pergunta lá sobre
que movimento, né, que devia ter um levante de todos contra a aprovação por parte do Senado, em relação a essa Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que ela acha que é um retrocesso gigantesco e que contribui para a destruição do planeta. E aí ela pede assim, se vocês puderem abordar o assunto no sentido de chamar a atenção para os sindicatos, movimentos sociais se envolverem e fazerem um enfrentamento nesse assunto. O Edmar fala que é um grande desafio, o grande desafio é superar a monocultura, como a soja, como o gado, invadindo as comunidades tradicionais, especialmente como os extrativistas, seringueiros. Também os latifúndios expulsando companheiros das comunidades que moram há mais de 30 anos e que ocuparam a terra para a produção familiar extrativista, né? E aí agora a ganância, esse latifúndio ainda vai ganhar milhões vendendo valores em crédito de carbono, e a pergunta dele é: como que a gente vai fazer para defender esses companheiros e companheiras? A Marilete fala que como que a agricultura familiar pode se contrapor ao agronegócio? Como pode e ela faz a provocação, né? Como pode a maior empresa pública de pesquisa, que é a Embrapa, cumprir seu papel dependendo das migalhas do orçamento público? Como fazer uma transição justa para essa população tão sofrida? A Adriana, aqui de Santa Catarina, ela faz uma pergunta. Penso que para iniciar uma transição justa na agricultura familiar, é necessário políticas públicas muito fortes. Não vejo potência nas políticas do governo Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2 e Lula 3 nesse sentido. Ela vê pequenas iniciativas que não conseguem enfrentar de fato o atual modelo produtivo. O que falta para o governo entender? Aí o Edmundo, ele lá do Pará, ele traz uma situação que corrobora aquilo que o Marcos tem falado, né? Do envelhecimento do campo também, né? Então, que forma manter o nosso jovem no estado do Pará? E aí ele pensa, será que com as escolas técnicas manteria esse jovem na agricultura familiar? O Valdir traz como gerenciar e atender a transição da financiarização privatista das águas distribuídas de forma convencional, que criminaliza as populações mais pobres como modelos alternativos de água potável sob a responsabilidade do poder público. O Mauricélio também pergunta, né? E o saneamento básico público, que não tem investimentos do governo federal, muito pelo contrário, o BNDES financia as privatizações das companhias estatais de saneamento público. Como que um governo, né, de esquerda pode, enfim, encarar essa situação, fazendo a reversão desse processo? O Claudemir fala que é praticamente impensável a alimentação agroecológica no Brasil, com o agronegócio culpando e usurpando todos os incentivos que o Estado brasileiro dispensa, e gostaria de escutar vocês em relação a isso. A Neuci fala mais uma vez da Embrapa, né, que como é que seria para ela desenvolver projetos e programas para a agricultura familiar. O Claudemir mais uma vez fala, né, que como é que pode ser feito aumentar os incentivos para a agricultura familiar em contraposição ao que vai para o agronegócio. A Fátima, ela gostaria que vocês comentassem sobre o compromisso que o MEC pode ter a partir dos conteúdos curriculares escolares, que podem reverter a situação da produção de alimentos saudáveis à população rural e urbana, para apoiar e encorajar os professores que estão sendo atacados o tempo todo pelos conservadores que protegem os agropecuaristas. Aí era o Flynn falar aos palestrantes como podemos implementar a segurança alimentar, nutricional e ecológica quando temos dentro do governo pessoas que defendem uma política neoliberal e um Congresso ultraconservador que flexibiliza todos os direitos sociais, ambientais e econômicos. E aí também ele cita uma alternativa que seria a economia solidária. Aí o Manuel faz uma pergunta, né, bem singela: quais os anseios para a COP 2030, né? É singela, mas assim, tem muita reflexão por trás disso. Também aqui, né, o Edmundo faz outra pergunta, quais políticos brasileiros, deputados, senadores, podem aprovar emendas para a agricultura familiar, para produzir alimentos saudáveis? Então, recurso para a agricultura familiar através de emenda. Queria que vocês comentassem sobre isso, né? A Maria José gostaria de saber quantas cozinhas solidárias, se elas fazem parte da agricultura familiar, e a segurança alimentar, como é que pode fazer essa agregação, né? E aí eu acho que é isso. Depois que a gente começou a ler, apareceu mais duas perguntas aqui, que é mais vinculada, foi o Erval e o Hélio que trouxeram que aqui após a COP30 não haverá segurança alimentar, né? E em virtude desses PLs que estão tramitando no Congresso e dizendo que o agronegócio manda na política no Brasil. Eles gostariam que vocês comentassem sobre isso. Rosane, foi bem difícil assim tentar fazer uma síntese, mas assim, é isso que rolou, que bombou no chat.
Se vocês pudessem falar um pouquinho, né? Realmente, Aline, na gíria de hoje a gente diz o nosso cheque bombou. Obrigada, companheiros e companheiras, pela participação. Isso demonstra a importância do tema, né? A importância do tema, o compromisso da CUT, o compromisso da rede de formação, mas também demonstra a instigação aí que os nossos dois convidados, o Marcos e a querida Neila, né? Nos trouxeram aqui para o debate. Eu sei que isso aí é um mundo que daria para nós mais 3, 4, 5 ciclos, né? Para a gente fazer o debate, mas são 20h35 e a nossa ideia é terminar no mais tardar 21 horas. Então, eu daria aí uns 7 minutos para vocês, para cada um, para ir falando aquilo que vocês acharem que devem contribuir no debate, sem ter a ilusão, porque quando a gente pensou o ciclo, a gente pensou, primeiro, não foi fácil definir quais eram os 8 temas, porque teve um monte de temas que seriam importantes e que ficaram de fora. Segundo, a gente não tem a ilusão de achar que esses ciclos vão trazer todo o debate e vão trazer as soluções. A ideia é isso, nos formar, nos provocar e pensar processos formativos para irmos para a COP não apenas como um evento, mas como uma elaboração em um espaço estratégico de política para a classe trabalhadora, né? Então, sem a ilusão de que nós vamos responder tudo nesse ciclo, nem nos próximos, mas com vocês a palavra no sentido dessa contribuição. Vamos começar, então, com o Marcos agora e fechamos, então, com a Neila. Então, tá bom, Rosane. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram, fazendo seus comentários, muitos comentários bastante interessantes. Eu não vou falar aqui especificamente sobre cada uma das questões, mas alguns pontos aqui eu acho que merecem que a gente fale rapidamente. Sobre essa questão da flexibilização no licenciamento ambiental, é um debate extremamente difícil. Hoje, inclusive, a gente estava aqui, eu tô no Rio de Janeiro, eu tinha um evento aqui com o Ministério do Meio Ambiente, CMBio, enfim, Marina estava por aqui também. É o processo, né, digamos assim, de como o governo tem que trabalhar no dia a dia para garantir a tal da governabilidade, né? Todo mundo sabe que a bancada ruralista é centralmente organizada no Centrão, e esse debate aí de flexibilização do licenciamento ambiental, se não houver uma mobilização da sociedade como um todo, e aí não é só o espaço rural, não é só nós, CONTAG, MST, enfim, acho que vai ser muito difícil a gente barrar no Congresso. Então, é ruim, né? Para o governo é extremamente desgastante, inclusive, ter um processo de flexibilização justamente no momento em que se realiza a COP30 em território brasileiro. Mas é o que está na pauta. Segunda questão que eu queria comentar rapidamente é sobre essa questão da educação. O MEC é um mundo extremamente difícil da gente intervir lá dentro, né? Por mais que a gente tenha governos e ministros com uma visão mais acessível, é sempre muito difícil a gente incidir em temáticas. Eu participo da Comissão Nacional de Educação do Campo, e nós temos trabalhado fortemente essa demanda para dentro do MEC, da gente trabalhar a questão da agroecologia, a questão do modelo de produção dentro dos currículos escolares. E olha, vou ser sincero para vocês, nas escolas do campo, às vezes é difícil trabalhar.
porque é difícil convencer a estrutura do MEC em assimilar que essa questão da saúde, né, a gente sempre força, por exemplo, para você fazer o debate, inclusive vinculando com a questão da alimentação escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do alimento saudável, mas é uma dificuldade enorme. Acho que tem muita coisa positiva acontecendo na rede do MEC, né? As escolas de alternância, as escolas do campo, acho que a gente avançou bastante nesse último período. Como eu disse, né, a gente tem muitos institutos federais, muitos cursos dentro das universidades discutindo desenvolvimento sustentável, discutindo agroecologia, né? Se você olhar para dentro da rede MEC como um todo, aí você vai encontrar muita coisa boa acontecendo, né? Mas ainda, né, está muito aquém, né, de dizer assim que a gente tenha transformado o nosso modelo de educação. Mas é uma luta extremamente importante. Eu acho que nós da agricultura familiar, Rosane, precisamos conversar mais com a CNTE, né? Acho que esse debate da agroecologia, da preservação ambiental associado com a questão da saúde, ela precisa efetivamente ir para dentro das escolas. E aí eu acho que esse é um debate que a gente precisa estreitar bastante, né? Nós, agricultores familiares, povos do campo, das águas e das florestas. Por fim, gente, eu queria, né, meu tempo já tá vencendo aqui. Eu diria assim, eu acho que a COP, Rosane, para mim tem duas questões. Primeiro que acho que é positivo a gente se mobilizar, estar em Belém, né? É positivo a gente fazer a luta, mostrar para o mundo todo a força, a organização da classe trabalhadora, a cúpula dos povos, enfim, participar do máximo possível. Mas a gente sabe que a COP efetivamente é um momento de homologação. Então, para mim é o seguinte: se a gente não tiver capacidade de intervir antes e incidir uma vírgula que fale de nós, classe trabalhadora, que fale de modelo, podemos ir lá para a COP, podemos fazer bons atos, mostrar para a sociedade que a gente está organizada, mas efetivamente as resoluções, aquilo que vai para o papel efetivamente nos acordos, nós não teremos incidência. Então, para quem acha que vai fazer alguma coisa na COP, tem que fazer antes da COP. É isso que eu acho, entendeu? Se a gente quer incidir em alguma coisa, a gente tem que incidir antes, né? E aí acho que é nesse sentido que a gente tem que se organizar, né? Participar mais efetivamente dos fóruns. E eu diria assim, ó, com toda sinceridade e olhando para o que é as outras COPs e tal, se a gente aparecer no documento final apontando para a necessidade de que nós tenhamos, na perspectiva da preservação ambiental, para enfrentamento das crises climáticas, a necessidade de uma reestruturação do modelo produtivo, incentivo da agroecologia, produção de alimentos saudáveis, se aparecer uma perspectiva dessa num documento da COP, eu estaria muito satisfeito e feliz, né? Então, o anseio que eu tenho para a COP é esse. Gente, eu quero agradecer mais uma vez imensamente. Oi? Obrigada. Não sei se é as considerações finais agora já também. Eu só Sim, queria já agradecer. pode fechar. Só queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, Neila, professora Neila, né? Uma vez professora, eternamente professora. Prazer em dialogar e conversar contigo, prazer de rever aqui vários companheiros e companheiras de longa data.
e se eu puder contribuir em alguma coisa, seja nesse ou um outro debate da rede de formação, estou sempre à disposição, Rosane. Beijão. Obrigada, Rochinski, obrigada por seu compromisso com a luta, por esse debate. Neila, contigo, querida, agora. Tá, eu vou falar 3 coisas, porque eu acho que o Marcos falou tua última fala, Marco, foi brilhante. Mas todas elas foram, né? Mas essa última foi excelente, é verdade. Se nós não fizermos movimento antes, não adianta COP, não adianta conferência, não adianta nada. Nós temos que fazer o movimento antes, sempre, né? Bom, eu vou usar esse espaço agora para falar 3 coisas. Primeiro, a situação que nós estamos vivendo aqui em Florianópolis e que estamos tentando ardorosamente superar. Já entramos em contato com o MDS, já enviamos para o Conselho Nacional, já enviamos para quilômetros e não conseguimos ter a ação correta para essa atividade. Em fevereiro, o prefeito de Florianópolis, o Topázio Neto, fechou o restaurante popular. Depois de ter aberto ele ficar aberto 2 anos. Fechou o restaurante popular, que era um dos únicos espaços que se tinha para a alimentação da população em situação de rua. E não só ela, mas a população vulnerável também, né? Dizendo que ia fechar para mudanças na linha, na situação elétrica, fiação elétrica, sanitária, etc., e encaminhando os moradores, as pessoas que lá alimentavam, para comerem na Passarela Nego Querido, que é um local de samba, de desfile de escola de samba. Ele não tem nada a ver com alimentação. Mas lá, e depois de 3 meses, segundo ele abriria novamente o restaurante popular, mas não seria mais restaurante popular, seria um restaurante para trabalhadores e famílias, e lá ele não receberia a população em vulnerabilidade social de Florianópolis. Ela teria que ficar na Passarela Nego Querido, que serve hoje até 100, 200 quentinhas só. Bom, essa é a situação que a gente vive, ou seja, aqui em Florianópolis aumentou assustadoramente o número de pessoas com fome, famílias. Nós temos relatos das cozinhas solidárias, que são as que tem do movimento social. Já alguém perguntou a cozinha solidária se ela é do movimento social. A cozinha solidária não é um equipamento público de segurança alimentar e nutricional, ela não faz parte da política pública e ela é uma estrutura dos movimentos sociais. E aí as cozinhas solidárias servem os alimentos, saem com a alimentação, com as quentinhas, para servir para a população em vulnerabilidade social. E aí a polícia do município sai também com seus cacetetes para bater nas pessoas que estão servindo comida, para que elas não sirvam para os moradores em situação de rua, né? Então, essa é a situação que hoje nós vivemos aqui. Na semana que vem, dia 29, nós estamos programando um banquetaço, nós fizemos uma atividade forte na universidade semana passada, dos movimentos sociais, União dos Movimentos Sociais, e agora nós estamos programando um banquetaço, dia 29, das 15 às 18 da tarde, servindo comida, fazendo roda de conversa e tentando fazer essa discussão com a população, que passe com a população em situação de vulnerabilidade e com os próprios movimentos sociais sobre a questão da segurança alimentar e nutricional. Estão circulando uma série de documentos, inclusive nós temos um dossiê relatando toda a nossa história, e aqui a situação está bem trágica, porque o nosso governo é ultradireita, não só o do Estado como do município, e ele nos responde toda vez que a gente pergunta quando o restaurante popular vai voltar, que não interessa ele dizer para nós, no movimento, quando volta, porque ele tem o poder, foi eleito. E aí eu vou entrar na minha segunda discussão. Qual é a minha segunda discussão? Assim, ó, se nós pensamos que a solução, e alguém perguntou aqui, por que os governantes não fazem... Nós pensamos, e até o Marcos falou sobre isso agora,
nós pensamos que a solução é eleger o presidente ou eleger os governadores. Não. A solução é a gente ter claro que a eleição tem que eleger presidentes, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, que estejam pelo menos comprometidos com a nossa luta. Nós temos que saber quem são eles e fazer esse movimento com eles. A necessidade disso. Eu tenho um amigo meu que diz assim, quando a gente conversa sobre isso, ele responde para o pessoal: ó, gente, não interessa, nós botamos o Lula lá, ele só está apanhando. É verdade, coitado, só apanha. Porque nós temos o quê? Um Senado e uma Câmara de Deputados horrorosa. Brasília parece um mundo à parte, eles fazem o que eles bem entendem. Até querem anistiar o golpe. Então, é importante isso. É importante a gente pensar nisso. E a terceira coisa que eu quero levantar, que também levantaram aqui, sobre a questão, e os movimentos sociais. Nós necessitamos ter movimentos sociais que ocupem os espaços que estão colocados aí, para que esses espaços, inclusive, mudem. Eu entendo hoje que os conselhos de direito e de controle social, pela ligação que eles têm com o Estado, assim como foi um dia a história dos sindicatos, eles não conseguem romper com isso. Mas nós precisamos estar lá para forçar que os movimentos sociais, para forçar nossas propostas e forçar os movimentos sociais. E hoje eu vejo conselhos municipais e estaduais esvaziados da representação da sociedade civil. E isso é muito ruim. Era isso que eu queria dizer, essas 3 coisas que eu queria só colocar para vocês. Eu queria muito agradecer, é uma gratidão total estar aqui. Quando a Aline me convidou e me convenceu, eu pensei assim, mas o que eu vou dizer lá, né? Eu sou professora. Eu não gosto muito que me chamem de professora, Marcos, porque eu sempre penso que a professora me afasta. Eu gosto muito de ser educadora. Eu sempre tentei sempre ser uma educadora popular, persigo o Freire desesperadamente, quero muito ser uma educadora popular, e quem sabe quando eu morrer eu consigo atingir isso. Mas eu não gosto de ser professora, eu gosto de ser educadora, eu gosto de ser Neila, eu gosto de ser lutadora, e para o movimento, aqui, os movimentos dos povos e comunidades tradicionais, eu sou ancestral. Para vocês verem como eu sou antiga. E sou mesmo. Fiz até o movimento das diretas já. Bom, queria agradecer. Antiguidade é posto. Queria agradecer muito essa participação. Muito obrigada por estar aqui. Lutem, vamos lutar, gente. Eu estou lutando desde os meus 15 anos. Estou com 73 e continuo lutando. E vou lutar até morrer. Porque eu quero ver a possibilidade de meu sonho ser construído. Um país livre e de direitos. Obrigada a todos, todas e todos. Gratidão. Neila, tu és uma educadora popular nata. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, que a sua forma de se expressar, de se acolher, de se colocar, o seu compromisso de luta, você é uma educadora popular nata. E a nós da Rede Nacional de Formação, junto com a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, a Secretaria de Relações Internacionais da CUT e a Secretaria-Geral, agradecemos imensamente a sua contribuição e a contribuição desse querido companheiro meu de partilha e lutas, Marcos Rochinski, né? E com você, e Marcos, e com Leila, com certeza vamos seguir em tantas outras trincheiras da luta da segurança alimentar, da luta da classe trabalhadora. Eu quero dizer assim que esse ciclo eu fiquei olhando, teve uma hora assim que eu parei para ver quem estava aqui nessa sala. E eu vi gente de todas as regiões. Eu quero saudar com carinho os educadores da Escola de Hotelaria e Turismo. Que bom que vocês estão aqui. Queridos, equipe nacional, que bom que vocês estão aqui. Quero dar um abraço para minha companheira de executiva, Janisley, todas as nossas escolas que estão nessa coisa, toda a nossa rede de formação que está aqui. Um abraço para quem é educador, militante do nosso FFC, do nosso programa de formação de formadores. E como nós estamos no 4º ciclo, nós vamos ter um 5º ciclo, né? Nós vamos ter um 5º ciclo e eu quero convidar aqui ele que é um educador popular,
que é o companheiro Arthur, que é educador da nossa escola Nordeste. Vem para cá, Arthur, convidar o povo, então, para o ciclo do debate organizado por esse povo de muita ginga, de muita música, de muita alegria, que é o povo nordestino, mas um povo de muita luta. Arthur, libera o som do Arthur, senão é mais um que vai te pegar no final da noite. Não é só a Leila, não, hein? Oi, gente. Vim fazer o convite para vocês. Em junho não é São João, mas a gente vai chamar vocês para o debate dia 5 de junho. A gente vai debater justiça e mudanças climáticas, os impactos econômicos e sociais para a vida da classe trabalhadora. Às 19 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-horário, para a gente debater aqui com a gente da Escola Nordeste esse tema que é muito importante, que é os impactos, né, para a vida da classe trabalhadora no geral. E também estão convidados para o São João, para quem estiver por aqui, né? Também está convidado. Gente, boa noite. Obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigada, Aline, Rosana, por tanta dedicação, tanta construção neste ciclo. Importante citar vocês duas. Claro que toda a equipe é o conjunto que constrói, mas esse foi de uma mãozinha especial de vocês duas. Então, muitíssimo obrigado por sua contribuição. Nos vemos na luta do povo, na rua, e nos vemos no próximo ciclo. Um grande abraço, boa noite, companheirada de luta da nossa rede nacional de formação da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Beijo no coração. Tchau, gente. Gente, um abraço, boa noite. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Até mais.